e vi quando as nuvens, certo, começou a se abrir assim, fazendo como tremendo assim, se abrindo, se mexendo e se abrindo, formou-se um buraco muito grande, uma abertura tremenda, e nessa abertura em seguida apareceu a mão de Deus. Apareceu aquela mão nessa posição assim, descendo pelaquela abertura, e foi descendo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu estou neste momento aqui para gravar um vídeo, para contar uma experiência, aliás, uma grandiosa experiência de Deus na minha vida. Eu estava numa igreja muito grande, né, bem espaçosa, e havia um movimento de um encontro de muita gente grande da igreja, uma festividade, e num círculo de oração. E depois que terminou o círculo de oração, chegou uma irmã por trás de mim, que se encontrava bem distante da parte que eu estava, e eu estava no meio do povo para tomar uma água e sair, já tinha terminado. Então, eu, como não tinha compromisso nenhum, né, tinha que sair, né? Eu vim para casa e chega uma senhora, uma irmã, por trás de mim, toca no meu ombro e ela disse: "A paz do Senhor, irmão." Eu disse: "Amém, irmã." Resultado, então ela disse: "Irmão, eu estou precisando falar com o senhor." Eu disse: "Pois não, estou aqui." E ela disse: "Eu estou precisando das suas orações." E aí eu respondi para ela: "Mas, irmã, tanta gente grande aqui, tem pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, tanta gente grande aqui, pessoas, mulheres de círculo de oração, só tem gente grande aqui, e eu tão pequenininho aqui, e a senhora precisando das minhas orações." Então ela respondeu, disse: "Irmão, eu estou precisando das suas orações porque foi Deus que mandou eu pedir as suas orações. Eu não estou pedindo porque eu quero, nem lhe conheço, mas foi Deus que me fez eu me levantar do meu lugar e vim aqui lhe pedir oração. É das suas orações que eu estou precisando e foi Deus que mandou. Agora, se o senhor se acha tão pequenininho, resolva lá com ele, viu? Porque foi ele que mandou. Eu estou precisando das suas orações." Eu digo: "Amém, irmã, então eu vou orar. Nem se preocupe." E aí, uma terça-feira à tarde, eu cheguei em casa e não me lembrei de orar por ela para entregar o sacrifício. Não me lembrei de orar por ela, aproveitando o momento. E à noite eu também, nas orações da noite e da madrugada, também não. E quando foi na quarta-feira, eu fui trabalhar e tinha meus momentos de oração e também não me lembrei de orar por ela. Mas tinha uma obra, eu participava de uma obra de evangelismo à noite, na quarta-feira, e foi quando eu estava na casa de o grupo, né, tinha saído da nossa congregação para ir fazer o evangelismo da noite, e estávamos na casa de uma irmã, e a irmã, um dos irmãos chamou para a gente fazer, já tinha acertado com a responsável da igreja, da missionária, e disse que essa irmã estava precisando urgentemente de uma injeção de ânimo. Então, fomos o grupo para lá, para a casa da irmã, para pregar a palavra para ela, para dar uma injeção de ânimo, né? Entregar o recado de Deus. E aí foi quando a irmã disse assim, a dirigente, né, a missionária, disse para a irmã, disse: "Irmã, estamos aqui para lhe fazer uma visita. Né? Fomos convidados para lhe fazer uma visita e estamos aqui para lhe fazer essa visita." Viu? É a visita de Deus para a senhora. E aí foi quando a irmã abriu a porta para a gente entrar e ela disse: "Não, irmã, não vamos entrar não, porque o grupo é um pouco grande e não vai caber todo mundo dentro de casa. Então ficamos aqui mesmo, na frente, na porta, né?" Era um beco, né? Até um pouquinho largo. E o grupo todo ficou do lado de fora, de frente para ela. E ela na porta, e a porta de 2 rolos, e ela ficou ali, emissada na porta, e aí começou, né, a missionária falando para ela. E na hora que eu, de repente, fecho os olhos para fazer ali como é que nós chamamos? Intercessão, né? Para começar a interceder
visitação, aí foi quando eu me lembrei de que a irmã tinha me pedido oração, e eu nem tinha orado por ela, nem na terça-feira, durante a tarde, nem à noite, e nem na quarta-feira já era noite, e eu não tinha me lembrado da irmã. E foi quando eu, de olhos fechados, eu me lembrei, né, veio na lembrança muito, muito forte mesmo, a lembrança de orar pela irmã. E aí eu entrei em desespero e comecei a clamar para Deus perdão. Eu dizia, sem falar, só com a boca fechada e os olhos fechados, e clamando a Deus perdão. Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim. E eu clamava como se tivesse feito a pior coisa, a coisa mais feia do mundo, pedindo perdão a Deus, clamando perdão a Deus, numa agonia tremenda, com vergonha, morrendo de vergonha. Era como se eu quisesse procurar um menor buraco, um buraco de formiga, para me socar ali, desaparecer da presença de Deus, porque a vergonha era grande, só porque eu tinha me esquecido de orar pela irmã. E aí eu disse, mas Senhor, eu oro agora por ela. E quando eu disse isso, que comecei a primeira palavra que eu falei em oração pela irmã, e ali eu fui arrebatado, né? Eu não estava dormindo, né? Estávamos evangelizando, o evangelismo da noite, e ali eu fui arrebatado, de olhos fechados mesmo ali, encostado na parede, fiquei, só o corpo ali, né? Desaparecido ali, fiquei com a Bíblia debaixo do braço, e não sabia mais de nada ali. Fui arrebatado em espírito, e fui colocado num lugar que parecia muito bem que não era o nosso planeta, era muito diferente, mas num caminho que não era asfalto, era barro, e esse caminho era mato de um lado, mato de outro, muito verde mesmo, um verde que é a coisa mais difícil do mundo se ver, verde com a intensidade daquela, era um verde muito intenso, todos os matos ali, capins e pequenas árvores, tinha uma vida verde, uma intensidade que não tem como explicar. Do meu lado esquerdo havia um cercado que não tinha começo nem fim. Aquele cercado que tem aquelas tábuas assim, e a ponta assim, e embaixo cerrado. Aqui tinha uma tábua da mesma, embaixo outra, e seguia-se assim aquelas madeiras assim. Tudo pintadinha, como se tivesse sido feita aquela cerca naquele momento e tivesse acabado de pintar naquele momento. Era o azul mais bonito que se pode conhecer, coisa mais linda do mundo. Aquelas madeiras pintadas de azul. Dentro do cercado havia um matagal que também não tinha começo, não se via começo nem fim. E esse matagal era alto, eu não sei se... Tem muita gente que não conhece o que é um mato chamado espirradeira, que tem 3 cores, as flores muito cheirosas. E tem uma rosa um pouco forte, uma rosa clara, e tem a branca. E o nome é espirradeira que se chama. E as folhas são até interessantes, lembra a folha de azeitona, certo? Elas, só que eram espirradeiras muito altas, as folhas muito grandes, mas era tudo como se fosse exatamente espirradeira. Agora extremamente verde, sem começo nem fim, não adiantava procurar começo nem fim, que não se via. E esse matagal extremamente bem perfilado, esse matagal, por dentro do cercado. E de repente o pessoal do meu lado aqui, era como se eu fosse o dirigente do grupo, né, o dirigente da campanha. Havia um povo do meu lado direito, outro povo do lado esquerdo, que ninguém passava de mim, me acompanhando, e ela se tornava como a aparência de um avião. Eu era o tubo do avião, vamos dizer assim, e do lado direito e do lado esquerdo. As pessoas do grupo andando igual comigo, ninguém passava na minha frente. Só que as pessoas conversavam de um lado, conversavam do outro, porque sempre quando saímos para fazer a obra de Deus, né, então a gente nunca fica calado, né? Nós sempre conversamos sobre as coisas de Deus, né? Sempre há comentários sobre as coisas de Deus. E eu via só as pessoas falando, comentando, né? Mas eu não conseguia entender o que estavam conversando, mas sabia que eram as coisas das coisas de Deus. Que eu estava muito ligado nos céus, então eu estava olhando para o céu, andando e olhando para o céu, e os céus era a coisa mais linda que se pode ver, extremamente cristalino o azul, extremamente cristalino as nuvens brancas, era uma coisa tremendamente linda, e parecia que as nuvens estavam vivas, se mexiam como aquela coisa linda, coisa tremenda.
E uma grande nuvem que estava na minha direção, muito, muito cristalina, ela foi como se alguém tivesse em cima de uma mesa, acima de uma mesa de vidro, e tivesse colocado bastante pó, talco, trigo, qualquer coisa assim, espalhado, e essa pessoa tivesse soprado esse pó, e eu tivesse embaixo da mesa, dessa vidraça. E vi quando as nuvens, certo, começou a se abrir assim, fazendo como tremendo assim, se abrindo, se mexendo e se abrindo, formou-se um buraco muito grande, uma abertura tremenda. E nessa abertura, em seguida, apareceu a mão de Deus. Apareceu aquela mão nessa posição assim, descendo pelaquela abertura, e foi descendo, um pouco, era um pouco assim à minha direita, descendo para a esquerda, onde estava o cercado. E atravessou-se na minha frente aquela mão, aquele braço gigantesco, que aquela mão, aquele braço, revelava um poder tão tremendo, que não existe palavras que possa revelar, que possa expressar tamanho poder, poder sem explicação que havia naquela mão, naquele braço gigantesco. Era um poder fora do comum. E ali foi como se estivesse revelando o braço de Deus, o total poder de Deus via naquele braço. E aquele braço desceu, aquela mão foi, atravessou o cercado, né, onde havia esse matagal, né, bem grande, e fechou a mão assim pelo cercado, desceu, passou pelo cercado e logo aquele matagal de frente, aquela mão fechou-se e saiu levando um fecho daquele mato, né, daquelas espirradeiras, que era gigante, como se a gente pega um molho de coentro assim, né, um molho de coentro, né, assim, e estava exatamente na mão dele assim, aquela mão. E aquela mão foi levando, na mesma velocidade que desceu lentamente, também na mesma velocidade foi subindo, lentamente subindo, levando aquele fecho de mato, e quando cheguei, eu observando tudo, e quando aquele mato, aquela mão chegou naquela abertura, então aquela mão passou da abertura e sumiu com o mato. E ali aquelas nuvens fizeram assim, como se abriu, fechou, do mesmo jeito, ficou tremendo assim e se fechou. Do mesmo jeito que se abriu aquele movimento, o mesmo movimento fechou aquelas nuvens. Quando acabou de selar, eu fui abrindo os olhos e ouvindo a missionária dizendo para mim: irmão Roberto, é o senhor que vai fazer a oração de encerramento desta visita. E ali eu já abri os olhos rindo, porque, não sei, uma coisa maravilhosa, a gente fica numa situação, né, tão elevada que a gente não sabe se está rindo ou se estivesse chorando também, nem sei se ia saber. É exatamente isso, quando as nuvens terminaram de se fecharem, eu fui abrindo os olhos e ouvindo, já era perto do meu ouvido, dizendo assim: irmão Roberto, é o senhor que vai fazer a oração de encerramento dessa visita. E ali eu rindo, já me adiantei um pouco, passei para frente da irmã e comecei a falar, né, ali fazer a oração. E era uma oração, a oração que eu fiz foi uma oração que até hoje eu não sei o que foi que eu disse. Eu só sei que eu falava e ouvia todo o grupo inteiro glorificando, sem parar, glorificando a Deus, de uma intensidade tremenda. Eu não sei o que era que eu dizia naquela oração, de maneira alguma. Eu jamais vou me lembrar do que eu dizia ali. Só sei da alegria que tinha me tomado, era tão grande, que eu sinto muita saudade daquele momento. E jamais vou conseguir me lembrar de uma só palavra que eu falei ali naquela oração. E ali foi quando eu, sem saber o que era aquilo ali, né, depois, uns 15 dias depois, perguntei à missionária o que iria, porque ela era muito usada por Deus, muito usada. Deus revelava muito a ela, de maneira tremenda. E eu perguntei a ela, né, depois de uns 15 dias que tomei decisão, uns 15 para 20 dias de perguntar a ela, ela respondeu para mim que era Deus, aquele cenário era Deus se agradando, né, de levar aquele mato, era Deus se agradando, estava colhendo o trabalho do nosso, o fruto do nosso trabalho, então que ele estava se agradando do nosso trabalho. E a verdade não era essa. Deus estava revelando para mim que estava arrancando de uma vez só 5 pessoas de autoridade dentro da igreja, porque estavam de maneira
muito errada mesmo. Então essas 5 pessoas foram removidas num dia só, o que Deus estava mostrando, ele cumpriu. Arrancou 5 pessoas de uma vez só. Arrancou a missionária, arrancou os 2 diáconos, e a tesoureira e a secretária da igreja. Arrancou essas 5 pessoas de uma vez só. Então significava aquele fecho, aquele molho que ele levou, arrancou do meio dos santos, né? Arrancou dali, porque estavam fazendo coisas terrivelmente desagradáveis a Deus, as escondidas. Então foi isso que Deus me revelou. Então eu quero deixar aqui para os irmãos, para todo o povo de Deus, essa experiência que foi coisa maravilhosa, coisa divina. Mas eu tenho outras experiências tremendas, grandiosas para falar. Essa experiência é só uma delas, que é muito tremenda. Eu, quando me lembro, às vezes eu estou orando, né? E quando me lembro, né? O Espírito Santo me faz lembrar dessa experiência. Então, muitas vezes eu paro para chorar, porque é coisa grandiosa. E até mesmo agora, falando, eu me emociono, porque das coisas de Deus, quando eu começo a falar, a contar, eu vejo que são coisas tão grandiosas que eu me emociono e não consigo me conter. Então são coisas lindas. Então eu quero deixar aqui para todo o povo de Deus essa experiência. E quem for servo de Deus, continue servindo a Deus, busque a Deus com mais intensidade, procure fazer as coisas para Deus. Tudo que você faz para Deus, tudo que você faz e que vier a fazer, faça com amor. Dedique totalmente amor no que você vai fazer para Deus. Faça sem pensar em nada, se esforce, mas faça para Deus com amor, faça com zelo, com muito amor, com muita seriedade, porque você vai ver, você vai ter a recompensa, você vai ver Deus se revelar na sua vida, você vai ver verdadeiramente a glória de Deus na tua vida. Tu vai ver que a glória de Deus vai se revelar na tua vida. Deus só quer sinceridade, Deus só quer dedicação, sinceridade, amor, zelo pela obra dele, porque Deus é muito sério, viu? Deus é um assunto muito sério, não é de brincadeira. Então quem quiser conhecer a glória de Deus na sua vida, faça. Então eu vou repetir, para encerrar esse vídeo, vou repetir o que eu já tinha dito há poucos instantes, né? Que leve as coisas de Deus a sério, faça para Deus o que você vai fazer com amor, com sinceridade. Se não for assim, não faça não faça, porque certamente estamos fazendo sacrifício de tolo. Deus não vai receber. Então, por que é que Deus se revelava na minha vida, que eu tenho tantas coisas para contar, tantas maravilhas que foi a glória de Deus na minha vida? Conheci a glória de Deus na minha vida. Eu vou ter mais outras oportunidades para contar outras coisas muito fortes, coisas tremendas. Por enquanto é essa revelação que eu deixo para o povo de Deus. Leve com muita seriedade, com muita sinceridade, com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado as coisas de Deus, porque é aí que você vai ver a glória de Deus na sua vida. É aí que você vai ver que as bênçãos de Deus vão cair sobre a tua vida, vão descer sobre a tua vida a glória de Deus, as bênçãos de Deus. Então você vai começar a se alegrar e criar muita força, uma força tremenda para fazer mais ainda, com mais amor, com mais intensidade. Então é esse o recado que eu deixo junto com esse testemunho, viu? Esse testemunho da glória de Deus na minha vida, eu deixo para todo o povo de Deus. Amém.